Boa tarde, eu sou a Eduarda e eu vou falar sobre a ferramenta 5W2H e eu estou aqui representando a minha equipe, que é eu, a Gabi Canteira, a Letícia Lacerda e a Luísa Albugo. Então, quais são os objetivos da ferramenta? É criar um planejamento a ser seguido com o intuito de monitorar o andamento do trabalho, porque nessa ferramenta tu consegue colocar se tal etapa já foi feita, se está em andamento ou se ainda nem foi iniciada. E além disso, é algo que deve ser feito de forma simples para ser compreendido em todos os ambientes. Então, um dos objetivos é que seja uma ferramenta que consiga conversar tanto com as pessoas de mais alto escalão da empresa, como dos trabalhadores que estão no chão de fábrica. Então, é para ser algo bem acessível para todo mundo numa linguagem bem tranquila. Algumas vantagens de utilizar essa ferramenta do 5W2H. Primeira vantagem que a gente percebeu é da padronização. Então, todos os tipos de tarefas expostos da mesma forma, porque quando tu utiliza o 5W2H, tudo que tu for listar vai ter que estar nesses sete tópicos, né? No 5W e nos 2H, que eu vou falar em seguida. Então, vai estar bem padronizado, porque tudo precisa estar em todos esses tópicos. A segunda vantagem que a gente viu é a economia de tempo e de recursos, porque é uma ferramenta tranquila de usar, já tem um passo a passo já pronto, assim, de como utilizar. Então, é uma economia de tempo, de como pensar para fazer alguma coisa, alguma tarefa. E também de recursos, porque é algo barato, tranquilo de fazer. Pode utilizar um papel, pode utilizar Word, Excel. É muito tranquilo de utilizar. A terceira vantagem é o controle, que é algo que eu já falei nos objetivos, que tu consegue acompanhar o andamento das tarefas, porque tem aquela parte da parte do 5WH, uma coluna ali, consegue fazer na tabela, consegue mostrar como está o andamento daquela atividade. Então, mostrar se a atividade já iniciou, se está em andamento, né? Se ainda não começou ou se já foi até finalizado. E a quarta vantagem é auxílio, porque ajuda na execução ordinária das tarefas. Porque lá tu consegue meio que escolher o que tu vai começar antes, né? Então, ajuda a ter essa organização de ordem do que tu vai fazer utilizando a ferramenta. Agora passando para as letras, né? O primeiro W é o what, que é o que em português, que é definir o desafio a ser solucionado. Então, o que tu quer resolver? What. E é o desafio que tu vai requerer solucionar. Normalmente essa parte mais comprida ali que tu vai ter que escrever, porque aí tu precisa explicar bem sobre o desafio mesmo. Então essa parte mais explicativa, né? O segundo W é o why, porque tu não pode, literalmente, né? Porque tu não pode querer fazer alguma coisa sem ter um objetivo em mente, né? Então, sem ter o porquê de estar fazendo aquilo. Isso vai servir muito para as outras etapas. Então, aí tu vai definir os motivos para a realização do projeto, para estar realizando esse projeto. 3 é who, que é quem. Então, não adianta falar que tu precisa fazer tal coisa, mas tu não sabe quem vai ter que fazer isso. Então, definir as pessoas que irão executar o que foi planejado. Aí também tu consegue colocar pessoas de diversos níveis, tu consegue aglomerar todo mundo que for participar dessa atividade. Ali no 4 é o where, que é bem autoexplicativo. Então, em que local os problemas ocorrem ou serão solucionados, né? A gente resolveu colocar esse negócio de ocorrem ou serão solucionados, porque tem problemas que ocorrem no lugar, mas para solucionar eles, precisa ir para outro lugar. E tem alguns que são no mesmo lugar. Então, nesse where, tu pode englobar tanto onde é que ocorre, quanto onde é que tu vai atuar para solucionar o problema. E o 5W, né? O último, é o when, que é quando, que é para tu definir os prazos e as datas limites. Porque aí te ajuda a fazer essa parte de organização, né? Que uma das coisas da ferramenta, como eu falei, é para tu ordenar e organizar as atividades. Então, se tu colocar prazos para cada um, já consegue ter uma ideia de qual que tu tem que fazer antes, qual que tu tem que fazer depois. Então, esse é o quinto W. Agora, indo para os Hs, o primeiro H é o how, que é o como. Então, é
é um H importante, assim, é um dos 7 tópicos bem importantes, porque é como tu vai solucionar esse problema, né? Então, tu vai, meio que, essa parte é bem brainstorm, né? Tu coloca tudo que tu precisa para solucionar aquele problema que tu colocou ali no primeiro W que eu falei, que é o do what. E o segundo W, que pode ser menos importante, o segundo W não, o segundo H, pode ser menos importante que o primeiro, mas, né, como toda empresa, precisa saber quanto vai gastar para fazer aquilo. Porque isso também te ajuda para priorizar depois projetos mais para frente, porque se for algo que tu vai gastar muito caro, talvez seja um pouquinho melhor tu levar ele mais para frente e primeiro fazer alguns projetos que sejam mais baratos. Então, o segundo H é o how much. E aí a gente completou ali o 5W e os 2 Hs. A gente também quis colocar alguns exemplos de onde é que pode ser utilizada essa ferramenta. Ali o primeiro exemplo é de melhorias. Então, até eu já participei de um projeto que na EPR Consultoria, que eu precisei usar o 5W2H para ajudar os colaboradores e as pessoas que também eram mais chefes, assim, a como executar essas melhorias que a minha equipe tinha proposto. Então, tu consegue utilizar o 5W2H para falar como é que tu vai executar cada melhoria, porque as melhorias são projetos, né? Porque projetos para melhorar alguma parte da produção, alguma parte do serviço, etc. De manutenção, a gente também pensou, pode ser uma coisa para o 5W2H, e tu consegue usar aquela parte que eu já falei até 2 vezes, para entender o andamento da manutenção e aí o andamento correto. Que a gente consegue colocar os prazos, consegue colocar o que já foi feito, o que foi feito e que tem que ser feito antes de outra parte ser feita. Então, manutenção é uma boa. Outra coisa é ISO, que é aquelas normas. Então, a norma ISO, tu consegue usar 5W2H, porque tu pode listar os requisitos que tu precisa para alcançar a ISO que tu quer. Porque lá vão ser também projetos que tu vai ter que executar para conseguir chegar em tais ISOs. Então, também pode usar 5W2H. Fica de uma forma parecida ali com as melhorias, né? Porque tu lista o que vai fazer, quanto vai custar. Então, também é bom. E por último, projetos, que meio que engloba tudo, mas é bom citar eles, assim, separadamente, que é planejar projetos com a ferramenta para possuir um acompanhamento em tempo real. Também juntando ali com a manutenção, né? E tu consegue ver o andamento das atividades. E projetos em si engloba todo aquele resto. Então, projetos é uma coisa muito boa, assim, de tu utilizar o 5W2H, o 5W2H. Então, foi essa a nossa apresentação do 5W2H. E qualquer dúvida é só falar com qualquer um dos participantes aqui, Eduardo, Gabriela, Letícia e Luísa.